Viva, muito boa noite, caríssimo telespectador internauta que nos veio a partir da TMT, posição 17, como também é o caso da página do YouTube FTV Live. Estamos cá para mais uma edição do programa Debate Político, onde são arrolados os temas que têm que ver com a arena política. Nós temos cá 3 painelistas de peso para que o caro telespectador internauta fique por dentro daquilo que faz parte da atualidade nacional política. E começamos mesmo por saudar, sem mais demoras, Mulungo, Dr. Mulungo, que nos vai trazer o seu ponto prévio de maneira muito breve, mas também a sua compreensão sobre o primeiro tema que nós temos a debater nesta noite de sexta-feira, que é a suspensão do decreto de Venâncio Mondlane e a consequente retoma das cobranças na portagem de Maputo. Dr. Mulungo, muito boa noite. Boa noite, Belize. Boa noite aos meus colegas do painel. A saudação se estende em especial a quem nos acompanha a partir de casa. Vamos discutir aqui em torno dos fenómenos políticos, sociais e económicos a nível nacional. Eu trago como meu ponto prévio a situação da Renamo. A Renamo está a atravessar um momento extremamente sensível, onde aparentemente há um vazio de poder. E este vazio de poder, ele reflete-se numa desorganização a nível interno. Esta desorganização, ela não é propositada, ela é sim projetada por uma questão de não entendimento entre as várias alas dentro da própria Renamo, como acontece em vários outros partidos ou organizações partidárias. Há muitas alas dentro de cada organização e chega a uma fase que elas não se entendem porque não há de facto ali um cabecilha ou aquele que de facto a sua palavra comove e conduz a todos a uma única direção. Quer dizer que uma solução para isso, se calhar, no ambiente democrático, e a Renamo sempre intitulou-se democrata, ela devia, de facto, o próprio Suf Momad mandar ou renunciar ao seu cargo para que se compreenda que a Renamo, de facto, ela continua com essa veia democrática, porque depois da Renamo sair do segundo partido mais votado a nível nacional e passa a ser o terceiro desde janeiro, ou desta tomada de posse, nós percebemos que havia alguma coisa que não anda bem na Renamo. Não é pela incompetência, se calhar, do Suf Momad, mas é por vários problemas. Então, o líder, percebendo que ele não conseguiu, de facto, trazer aqui uma manutenção daquela toda a estrutura que foi montada, desde André Matsangaíça até Afonso Dhlakama, ele tem a prerrogativa de renunciar ao poder e a Renamo procurar a nível interno ou a nível externo uma figura que possa trazer alguma imagem ou discursos que possam aglutinar a própria Renamo e reencaminhá-la àquela Renamo que sempre nos habituou, muito forte e bem posicionada. Não é de se estranhar que nós estamos no meio de uma convulsão social e a Renamo aparenta ser um partido que anda no silêncio, não consegue de facto capitalizar esses fenómenos todos ao seu favor. Isto é porque a nível interno a Renamo tem um problema e este problema está sendo tratado de uma forma silenciosa, mas que ela grita aos olhos e ao ouvido daqueles que estão cá fora, porque não vê o Suf Momad a intervir de forma pontual, a trazer aqui discursos bem colocados para, de facto, nutrir o ouvido daquele que é simpatizante e apoiante da própria Renamo. Agora, indo para o primeiro tema, eu acho que o governo aqui perdeu uma oportunidade de ouro, que era, se calhar, combinar vários dispositivos para que essa questão da retoma de cobrança nas portagens fosse ela feita num ambiente cordial. E esses dispositivos são, de facto, a construção de uma narrativa pública. O governo não construiu uma narrativa pública, o governo não conseguiu levantar elementos jurídicos que estão a seu favor para, de facto, retomar esta cobrança. O governo não conseguiu rivalizar a uma decisão de Venâncio Mondlane. O que o governo conseguiu fazer é, na existência dos 100 dias colocados pelo Venâncio Mondlane, também colocar os seus 100 dias com alguns pontos a nível da sua agenda que o próprio governo apareceu, de facto, a justificar que conseguiu satisfazer a 50%. E para o Venâncio Mondlane, por mais que ele não tenha conseguido na totalidade aquilo que foi por si decretado, mas
a ele sempre terá os aplausos, terá as ovações todas, porque ele, em boa parte, conseguiu algo notório, que é o não pagamento à portagem. Inclusive, membros do governo, membros do Partido Frelimo, não pagam a portagem, estão a cumprir o decreto do Venâncio Mondlane. Então, isto, em parte, demonstra que este governo sombra de Venâncio Mondlane tem a sua legitimidade, porque tem o apoio popular. E tendo o apoio popular, cabia ao governo, cabia às entidades que estão a gerir as portagens, saber conciliar essa legitimidade do Venâncio Mondlane e as suas decisões, de modo a retornarem esta cobrança em um ambiente pacífico. Mas eles preferiram fazer isto de uma forma forçosa. E esta forma forçosa criou este ambiente que nós estamos a assistir esta semana, uma degladiação entre as partes, ou seja, chapeiros, e depois tem a própria traque e a polícia. E nós vimos ali segurança privada da própria traque a agredir a população. Isso deve se levar em conta. Cabe às autoridades investigar e condenar esses atos. Porque o pagamento ou não pagamento de uma portagem não tem uma lei que advoga que o indivíduo deve ser chamboqueado caso não proceda. Eu estou em crer que há outro tipo de elemento que pode ser, ou dispositivo que pode ser levantado para justificar essas agressões. Então, nós percebemos que este decreto de Venâncio Mondlane, ele de facto conseguiu se estender até pouco mais de 100 dias, porque caberá a ele mesmo, isto termina se calhar no domingo, caberá a ele logo na segunda-feira comunicar-se com o seu povo ou com os seus apoiantes, de modo a trazer novo tipo de posicionamento. Porque o aperto de mão que nós vimos entre o presidente e o Venâncio Mondlane aparentemente não foi um aperto de mão produtivo, porque nós continuamos a ouvir o Venâncio Mondlane a proferir palavras hostilizantes contra o presidente da República, dizendo que ele foi empossado pela UIR, pelo Conselho Constitucional e pela Comissão Nacional de Eleições. E nós ouvimos também, em parte, o próprio presidente da República ainda proferir palavras pejorativas contra o Venâncio Mondlane, no sentido de que este não reconhece que foi derrotado nas últimas eleições, e ainda há esse discurso ofensivo no sentido de usar a polícia ainda como um dispositivo de repreensão contra aquele que tenta se manifestar. Então, aquele aperto de mão, aparentemente, ele continua sendo um aperto de mão, como disse o deputado Muxanga no último programa, que foi feita de noite. Ou seja, não houve uma claridade em tudo que foi discutido e nós só ouvimos uma parte, que foi o Venâncio Mondlane a dizer que foi celebrado alguma coisa e que essa coisa seria cumprida, mas não ouvimos a voz do presidente da República, nem sequer uma palavra acerca disso. Ou na página oficial da Presidência da República também não tivemos nenhum tipo de informação. Então, há que ter em conta esses todos os posicionamentos para que as instituições elas voltem a funcionar devidamente. Nós estamos a dizer que a Revimo, a TRAC não podem cobrar. Não, estamos a dizer que devem saber conversar com o povo, porque eles cobram o povo, não estão a cobrar a Renamo, a Frelimo, ao MDM, ao Podemos, estão a cobrar ao povo moçambicano o direito de uso de estrada. Então é a estes que eles devem negociar, conversar, até alcançar um determinado tipo de entendimento para retornar às cobranças. Muito bem, muitíssimo obrigado. Caríssimo Gondo, também muito boa noite. Quero, por favor, apresentar o seu ponto prévio, a sua saudação, mas também comentar sobre este primeiro tema. A suspensão do decreto de Venâncio Mondlane, mas também a retoma das cobranças das portagens cá em Maputo. O que é que tem a dizer? Não será esta uma tentativa de descredibilizar um adversário político talvez incômodo? Muito boa noite. Muito boa noite, caríssimo moderador, e também estendo as saudações para os colegas do painel. E também, não termino aqui, alcanço também a quem nos acompanha agora pelas diversas plataformas, quer digitais ou não, da FTV, que todo o povo moçambicano sinta-se cumprimentado. Bom, quanto ao ponto prévio, preferia mesmo não trazê-lo e ir direto mesmo à pergunta que me faz, ao ponto que pede-me para que eu comente, porque de certa forma é um ponto muito interessante para a situação
política do nosso país, social do nosso país e até, por que não dizer, econômica do nosso país. Nós estamos a viver um cenário onde nós viemos de manifestações, algumas pacíficas, outras violentas, e, em suma, ambas, quer pacíficas como violentas, tornaram-se em um caos social que, de certa forma, prejudicou-nos em vários níveis, mesmo os níveis que já havia mencionado, mas acrescento até mesmo a níveis espirituais ou psicológicos, porque tivemos pessoas que não tiveram mais esperança de um futuro melhor para Moçambique. Preocupou a muitas famílias o estado do nosso país, afetou psicologicamente algumas famílias. Agora, nós temos aqui o Venâncio Mondlane, o ex-candidato presidencial, o intitulado presidente do povo, que outrora, no âmbito da sua tomada de posse, alegava ter um governo sombra. Apesar de que ele não explicou como é que seria este governo sombra, apenas dizia que teria uma atuação interessante. Para quem entende o que é um governo sombra, sabemos que um governo sombra nada mais é, nada menos é do que uma governação paralela à governação, vamos dizer assim, reconhecida legalmente. E dessa governação paralela, podemos nos beneficiar em 70, 80 dias que esteve em atuação. Por que digo 70, 80 dias? Porque foi comum perceber já no fim que em alguns pontos as portagens já haviam retomado, não na totalidade, mas com uma ligeira cobrança. Podia-se deixar uma ou duas pistas para passagem gratuita, mas as outras estavam a cobrar e por aí vai. Agora, um ponto muito interessante que não quer calar, uma pergunta que não quer calar neste momento é a seguinte: para além desta disputa que fez agora, essa pergunta que fez da disputa dos oponentes ou dos dois, vamos dizer assim, presidentes da República, a pergunta que não quer calar é: quais são os próximos passos deste governo de sombra? Face a este cenário, uma vez que já terminaram os 100 dias, o que é que podemos esperar deste governo de sombra? O que é que podemos esperar que este governo de sombra possa trazer de benefício para o povo, assim como prometeu no âmbito da sua tomada de posse no mercado de Estrela Vermelha? Eu, inclusive, não diria privilégio, mas tive oportunidade de lá estar, porque é próximo à residência onde eu habitava, e pude acompanhar as suas promessas, pude acompanhar ali o seu discurso de tomada de posse. E a pergunta que não quero calar hoje é: o que é que podemos esperar deste governo de sombra? Será que podemos ainda esperar um governo de sombra, uma vez que temos o presidente do governo de sombra a sair e a mostrar-se otimista por acordos não assinados? Porque aqui há uma questão muito engraçada que aconteceu nos últimos dias que, na minha opinião, faz-me questionar se realmente ainda teremos um governo de sombra e o que é que pode vir a ser feito deste governo de sombra. Porque nós tivemos um cenário onde o presidente do governo de sombra apareceu expectante. Eu acho que em outras oportunidades mencionei isto, porque o Venâncio Mondlane parecia muito expectante num suposto acordo que, primeiro, não foi assinado, segundo, só ele e o presidente Chapo é que sabem o que falaram e vieram trazer para nós aquilo que falaram. Nem sabemos se aquilo que ele disse que falaram é realmente aquilo que falaram. Podemos estar diante de um cenário em que um falou uma coisa, o outro entendeu outra coisa. Tanto foi como fez o presidente Chapo, veio e disse que não. A gente conversou isto como ideia. Eu não comprometi-me em nada, não disse que vamos fazer ou não, porque ainda temos que ver como vai se aplicar isso tudo que falou-se. Então, mas o Venâncio Mondlane vem para nós e fala como garantido, trazendo aqui uma esperança, acendendo aqui uma esperança de recuperação econômica, recuperação psicológica para aqueles que sofreram danos físicos e morais nestas manifestações, recuperação financeira ou compensação financeira pelas mortes de entes queridos que alguns tiveram. Então veio trazer aqui numa expectativa, só que estamos a perceber que essa expectativa ficou frustrada. Então, na minha opinião, eu penso até que nem seria, respondendo à sua pergunta, penso até que nem seria um cenário onde os oponentes querem se derrotar um ao outro. Eu penso que é um cenário onde ou um já está cansado de lutar, ou o outro tem se fortificado cada dia que passa. Porque não faz sentido nós termos uma pessoa inteligente como Venâncio Mondlane a vir e a mostrar-se expectante por um acordo que nem sequer foi assinado. Fora há fatores que, na minha opinião, foram muito decepcionantes da figura de Venâncio Mondlane,
Por quê? Porque era suposto que a conversa primeiro fosse aberta para que todos nós soubéssemos. Porque este foi o acordo que ele fez conosco, vou assim dizer, de que tínhamos que nos manifestar, tínhamos que sei lá o quê. Ele, como nosso presidente, não teria conversas sem que nós soubéssemos o que ele estava a tratar nestas conversas. Esta para mim foi muito decepcionante ver de Venâncio Mondlane nem sequer um comunicado deste acordo. Ou, melhor, acordo não, desta conversa. Então, eu penso que aqui há vários fatores, há muita poeira, como dizia alguém em uma certa ocasião, há muita poeira, uma poeira que é provocada, outra que surge espontaneamente. E no meio disto tudo, quem sofre é o povo. Nós já estamos a ver nas portagens, porque o povo está expectante. Venâncio Mondlane, quando aparece com o seu governo sombra, quando aparece com a sua estrutura ou o seu plano governamental no seu governo sombra, traz-nos uma expectativa como moçambicanos. Como bem dizia aqui o meu colega Mulungo, nós temos membros do Partido Frelimo que não pagam portagem. Que não pagam. Então, de certa forma, todos nós ficamos expectantes com as promessas ou com o plano de governação de Venâncio Mondlane. E hoje já não estamos a ter certeza se este Venâncio Mondlane, que supostamente, vou aqui dizer entre aspas, é o nosso presidente ou é o presidente do povo, vai conseguir dar continuidade com este governo de sombra, vai conseguir dar continuidade com essas expectativas, porque acho que ainda ontem ou antes de ontem, se não estou em erro, já começamos a ver detenções ali na portagem da Matola, como dizia o Mulungo também, os guardas ou os seguranças das empresas privadas a agredirem. Quer dizer, há aqui já este conflito. E nós precisamos perceber primeiro, antes de saber até que ponto isto é uma estratégia política de combate um contra o outro, onde é que está Venâncio Mondlane? Aonde é que vamos chegar com Venâncio Mondlane? Ou quais são os próximos passos que Venâncio Mondlane tem para trazer? Porque é importante dizer isto. Venâncio Mondlane intitulou-se ou apresentou-se como presidente. E existe um povo disposto ou disponível para segui-lo, para obedecê-lo. Alguns, até posso dizer, para sacrificar-se por ele. Então é preciso perceber o que é que vai acontecer aqui, o que é que ele pretende fazer, o que é que ele diz em torno disto, porque muito antes até de nós comentarmos, tem que ser ele, como dito presidente do povo, dito presidente do governo de sombra, a apresentar-nos aqui o que vai acontecer a seguir para que possamos perspectivar alguma coisa, porque do jeito que está, nós estamos a perspectivar um caos em Moçambique, em termos de manifestações desordenadas e, consequentemente, uma futura conformidade no que diz respeito ao estado de espírito dos moçambicanos com a situação atual. Muito bem, uma pergunta de uma resposta de 2 minutos. E o cidadão? Diante das suas declarações, o que é que o cidadão ganha ou perde com esta decisão da retoma das cobranças das portagens? Bem, é muito crucial esta pergunta, porque realmente nós temos que perceber, eu ouvi aqui o colega Mulungo a dizer que, na opinião dele, ele não estava a referir-se ou não estava a querer dizer que a Revimo ou a TRAC não devia cobrar portagem. Bem, eu, para responder esta pergunta, gostaria de ir buscar no meu arquivo pessoal algo que o Silva Magaia, o PCA da Maputo Sul, que é a empresa pública que estava a gerir a estrada da Circular, que autorizou a instalação das portagens da Revimo, alegava que aquelas portagens eram para que angariasse-se um fundo que pudesse cobrir caso houvesse algum dano ou algum prejuízo na própria infraestrutura da estrada que foi construída. Mas já lá se passam 10 anos e não aconteceu nada com a estrada da Circular, com exceção agora deste período das manifestações em que queimou-se pneus, destruiu-se um e outro poste e tal, tudo mais, mas não havia acontecido nada até agora. A pergunta que eu faço é, se a estrada da TRAC, que a TRAC colocou lá uma portagem, cobrava 40 meticais porque supostamente ainda estava a recuperar o dinheiro investido, por que a estrada da Revimo também tem que ter o mesmo preço de portagem? Se é supostamente para salvaguardar caso aconteça um eventual desastre, uma eventual destruição. Por que nós temos que ter a portagem ou as portagens na Circular a cobrarem os mesmos 40 meticais? Por que não pode ser, por exemplo, 50 ou 60? Por que não pode ser menos? Por que tem que ser exatamente 40, enquanto são duas estradas construídas em condições diferentes, com projetos diferentes, com projeções diferentes, e não pode ser que as mesmas estradas tenham os mesmos preços de portagem. Alguma coisa daqui não faz sentido. E depois, um outro aspecto, se nós formos a ver, nós temos portagens, acho que 3 ou 4 portagens a nível da Circular. Isto não faz sentido. Isto não faz nenhum sentido. Então, na minha opinião, um povo moçambicano pagando essas portagens, sim, sai a perder muito,
e extremamente, mesmo porque eu já fiz até um pequeno estudo em torno disso, sai a perder extremamente, de uma forma alarmante, e não faz nenhum sentido, na minha opinião, o número de portagens que nós temos. São excessivas as portagens que nós temos em Maputo. Não me refiro ainda a nível da N1 em direção a Inhambane e por aí vai. Só aqui em Maputo nós temos muitas portagens e não faz sentido no meu ponto de vista. Muito bem. Muitíssimo obrigado, caríssimo Massango. Estendo as saudações para si. Nós também peço que saúde os nossos caríssimos telespectadores e internautas, apresentando o seu ponto prévio, como também aquele que é o seu entendimento em relação a este primeiro tema que está já a ser debatido neste, que é o programa Debate Político. A primeira pergunta que eu coloco para si é se nós estamos a priorizar contratos e interesses ou então o bem-estar do povo ou coletivo. Muito boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, saúde a si, saúde ao professor Pangueia e estendo esta saudação aos dois cientistas, mas o maior provedor é o nosso telespectador, que a esta hora deixa tudo porque vale a pena ouvir a nossa dissertação relativo a debates sobre o nosso país. Olha, o meu ponto prévio que eu escolhi para o dia de hoje é uma situação que me preocupa já há bastante tempo. Tem exatamente a ver com a questão das mudanças climáticas no nosso país. Eu continuo apático porque vejo os moçambicanos nos bairros de Maguanini, Inhagoia, Machaquene, Romão, Polana Caniço, com problemas sérios de enxurradas que nós temos verificado sempre que se registre a precipitação. O mesmo tem acontecido no município da Matola, o meu município, onde eu sou membro da Assembleia Municipal, nos bairros Patrício Lumumba, Machau, Ancobe, T3, Zona Verde, Liberdade, Salala. Os problemas são os mesmos que nós estamos a registrar anualmente, mas continuamos a ter dificuldade da intervenção dos municípios, quer o município do Maputo, quer o município da cidade da Matola, e não só, porque nós estamos aqui num debate nacional, também tem acontecido nos outros municípios. Eu acho que é chegada a hora da Associação dos Municípios debater este assunto da questão das mudanças climáticas, aliado a um fator muito fundamental, a questão, por exemplo, ligada ao ordenamento territorial. Eu não compreendo até hoje porque é que nós temos um bairro como o Lene, Maguanini, que nós conhecemos que ciclicamente são zonas com problemas sérios, onde o lençol freático está a um nível muito mais alto, mas as estruturas municipais, a população continua a residir nos mesmos sítios, sob risco de vários problemas que estão de facto a acontecer. Eu estava aqui avaliando os anteriores edis que passaram, que também encontraram os mesmos problemas. Eu digo isso porque há bem pouco tempo assisti o presidente do município da Matola a visitar as zonas com os problemas ligados às enxurradas. Assisti também ao nível da cidade de Maputo, o edil da cidade de Maputo a visitar, mas com problemas que ele já conhece. Conhece como edil, mas conhece também como antigo primeiro secretário do partido na qual milita ao nível da cidade de Maputo. Eu acho que os municípios têm, de facto, uma grande responsabilidade de velar exatamente por esses problemas, mas, ao mesmo tempo, quando eu levanto esta questão do ordenamento territorial, o Estado moçambicano tem que olhar no seu programa. Eu digo isso, agora está-se a debater a Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Quando nós falamos da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, temos que olhar esta questão das mudanças climáticas. Temos que olhar onde é que as pessoas devem habitar, que não encontremos esses problemas todos que nós estamos, de facto, aqui. Eu não queria trazer isto como tema. Foi um ponto prévio que eu escolhi,
que deveria de facto trazer, mas se pudesse, poderíamos trazer isto para poder debater com mais profundidades em volta daquilo que está de facto a acontecer, há mortes, há sofrimento, há doenças, há vários problemas que estão a acontecer e as pessoas vivem exatamente, quer dizer, as pessoas habitam em água, tornaram-se peixe, ou tornaram-se bichos de água, posso assim dizer. Então, nós precisamos de fazer alguma coisa para poder aliviar exatamente esta população. Agora, relativo à questão das portagens, eu estava aqui atento a acompanhar a intervenção dos meus colegas e vendo nela a razão que cada um coloca. Logo a priori, eu vejo aqui um problema muito sério, que independentemente de nós estarmos a olhar exatamente aquilo que está a acontecer, mas há quem, depois do problema que o nosso país viveu, estou a falar dos conflitos pós-eleitorais, a questão das manifestações também pós-eleitorais, depois tivemos o momento da tomada de posse do novo governo. Chamam de novo governo muitos, mas eu chamo a continuidade, porque o partido é o mesmo, não é? Mas há um dado muito interessante aqui que, na nossa ótica, dentro deste intervalo de 100 dias, deveria ter se tomado em conta. É a questão das portagens. Eu quero concordar com o Mulungu quando levanta exatamente esta questão das portagens. As portagens são do uso público, mas as portagens encontravam-se num momento bastante profundo do descontentamento popular, primeiro pelos pagamentos que os nossos concidadãos faziam e por outro lado, quando nós falamos de portagens, na cidade de Maputo não é de facto concebível, não é que nós tenhamos uma média de 4, Maputo e Matola. Estamos a falar de um raio de mais ou menos 50 quilômetros. 50 quilômetros, fazendo assim a circular, ou poderíamos começarmos da Ponta Dor, que também está no rol de circulares, nós encontramos uma média de 9 portagens. 9 portagens, são 4 ao nível da circular, depois temos uma na N1, e depois temos aquelas duas, uma ali na Catembe, e mais um bocadinho você encontra outra. Há normas de portagem, daquilo que nós sabemos ao nível mundial. A diferença de portagem, de uma portagem para outra, tem que ser de 100 km. Tem que ser de 100 km. Mas há um dado muito interessante. Estas portagens aqui dizem que estão sendo geridas pela TRAC. A TRAC está cá desde 1997, mas por outro lado encontramos este monstro chamado Revimo. E é que onde nós devemos de facto debater Revimo. Quem são os associados, os acionistas da Revimo? Como é que esta concessionária ganhou o concurso para gerir exatamente as portagens? A quem é que beneficia as portagens geridas pela Revimo? Por que é que, depois da manifestação popular que houve, nós não temos homens que sentam, discutem o país e procuram um mecanismo de criarem alternativas? Porque o colega do painel dizia o seguinte, por que é que as portagens todas pagam o mesmo valor? Não é? Quando nós temos, por exemplo, esta da circular do Maputo, que custou 780 milhões de dólares, de um dinheiro emprestado na China, que passou a ser o dinheiro do erário público, nós, direto ou indiretamente, estamos de facto a pagar. Quer dizer o seguinte, não são
aqueles que usam as estradas que pagam. Nós também estamos a pagar o mesmo valor usando várias artimanhas que de facto têm sido feitas aí. O governo, na nossa ótica, respondendo à questão que me coloca do fim do decreto, não sei se é fim ou é o começo do decreto do certo candidato presidencial, na nossa ótica deveria aqui ter havido primeiro o trabalho de casa, não é? E um estudo profundo das populações. Nos outros países, quando há um levantamento popular, mandam homens nas comunidades. Esses homens nas comunidades têm como papel fundamental estudar os fenômenos sociais. Estão aqui os cientistas sociais, estudam os fenômenos sociais. O estudo do fenômeno social pode variar de 6 a 18 meses. Onde as pessoas estudam, se nós implementarmos uma medida Y, qual é o impacto que nós podemos ter à frente? Está a perceber? Estou a falar de 6 a 18 meses. Nós não temos 6 meses. Por quê? Porque aqui é uma sede de se abrir as portagens, porque há um grupo que já está com fome. Há um grupo que os seus cofres, que eram enchidos via portagem, começa a esvaziar. Há um grupo de pessoas que não olham os fenômenos sociais que o país vive, mas olham as portagens como fator para o enriquecimento ilícito. Ouvimos que foram cerca de 4 bilhões ou 4 milhões, mas 4 bilhões que arrecadou no passado, e nós temos que fazer aqui um estudo bem aprofundado daquilo que nós chamamos de responsabilidade social. Porque o maior ganho do povo, quando nós temos as infraestruturas rentáveis, é através do próprio dinheiro ser usado para determinados espólios sociais. Não é? Aquilo que nós não conseguimos ver no nosso país. Eu sou da opinião que a pessoa que autorizou a reabertura das portagens, se nós estivéssemos no estado de fuzilamento, esse indivíduo era para ser fuzilado. Não é? Por quê? Porque esse indivíduo é agitador. Esse indivíduo quer colocar o povo numa situação em que nós não sou a favor da pena de morte, mas nós temos que olhar a situação que o país vive. Este país aqui está desavindo. Nós precisamos de fazer um trabalho de casa em todas as áreas sociais. Na educação, os professores estão tristes. Na saúde, profissionais, médicos e técnicos de saúde estão tristes. Nos transportes, vivemos num cenário em que o Estado, como Estado, não investe no setor dos transportes. Daquilo que nós assistimos lá de outra parte do mundo, sobrevivemos com chapas sem, obsoletos, porque o Estado não está lá. Temos o setor da segurança, onde nós notamos o maior descontentamento dos agentes. Aqueles polícias que estão na rua estão descontentes. Estão super descontentes. Nós olhamos o setor da agricultura, que é fundamental, de um país que as pessoas acordam até chega a 15 horas sem comer alguma coisa. E se nós queremos de facto avaliar se esta pessoa está com fome, veja a boca, está seca. Está seca. E existe no nosso seio os cosméticos como lips, alguém que vai aplicar, mas está com fome por dentro. As portagens, na nossa ótica, não havia chegado o momento. Não é porque a pessoa que tomou a iniciativa de produzir um decreto foi forte. Não foi forte. Ele encontrou um povo que também já não queria. Mas quando surge alguém que diz que nós temos que parar, então aí encontrou-se de facto uma oportunidade. Eu até hoje não estou a perceber por que a portagem da Catembe, dentro do município da Catembe, está muito cara. E é a portagem que não fechou, desde o primeiro minuto. Independentemente de todas essas convulsões sociais que nós tivemos, aquela portagem não fechou.
Resumindo, nós como país precisamos de repensar. E o pensar o país não é pensar Maputo, é pensar o país. Porque ao longo do corredor nacional estão lá as portagens. E temos um povo que continua exatamente com os mesmos problemas. Olha, neste país aqui, temos indivíduos que não valorizam o pensamento de outros. Estão aqui lindos jovens com um pensamento magnífico. Mas porque você não alinha com o sistema, você não é nosso. Que este é o grande problema que vai de facto matar este país. É por essa razão o presidente da República, o presidente é chapo. E nós podemos dizer o que ele é chapo, mas está perdendo a credibilidade de conduzir o Estado, olhando aquilo que são os principais problemas que o país vive, não é? E dizer o seguinte, senhores, independentemente de todos os problemas, porque o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo em poucos segundinhos, toda aquela pessoa que quando produz a sua história diz que, olha, eu venho da pobreza, eu fazia isto, vendia fiouços, minha mãe me levava para a escola. Quando assumo o cargo maior do país, não é de um dia para o outro para esquecer de onde é que a pessoa vem. Chapo esqueceu. Por quê? Porque ele encontrou aqui uma matilha de indivíduos que disseram de que o senhor foi escolhido, o senhor foi eleito, o senhor foi, sei lá, todos os pronomes, os adjetivos que acham dele, mas que nós encontramos de facto um grande problema aqui. As portagens. Eu peço ao presidente da República e ao seu governo, por favor, parem de cobrar. Se vocês querem cobrar à força, podem cobrar à força. Mas nós sabemos que sempre vão enfrentar grandes problemas, porque nós temos um povo. E este povo aqui, se as portagens fossem cobradas de forma, chamam de bônus, de forma bonificados, porque mesmo se alguém pagasse 5 meticais na portagem, 5, sabe 5 vezes 1000 quanto é que é? 5 vezes 1 milhão quanto é que é? 5 vezes ou 10 meticais. Mas se nós olharmos os pressários ali, tem aqueles que pagam 1.500, depois tem aqueles que pagam 40, tem aqueles que pagam 500 alguma coisa. Então tudo isto aqui está a trazer este descontentamento. É exatamente este pronunciamento que eu possa dar como primeira intervenção. O Estado perde muito. Nós aqui não estamos a olhar pessoas, nós estamos a olhar o governo, porque agora é a vez do governo. Daqui até 2027, o Venâncio Mondlane, o que está a fazer é política. O que o Massango está a fazer é política. Mas já quem deve responder àquelas políticas públicas é quem foi dado o martelo para dirigir o Estado. É quem tem a possibilidade de dizer, olha, dentro das nossas políticas públicas, é exatamente isso que nós podemos fazer. Eu estava a avaliar o IENDA ali. Tentei ver na estratégia do desenvolvimento aquilo que mexe diretamente com a vida do cidadão. Portagens. Não vi. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Passo então a cumprimentar o professor Pangaia, que se junta também a nós nesta noite de debate, e mesmo para permitir que apresente o seu ponto prévio, mas também o seu comentário sobre a suspensão do decreto de Venâncio Mondlane, respondendo a uma pergunta: o que isto representa, já para passarmos para o próximo tema. Muito boa noite. Boa noite para si, boa noite colegas do painel, boa noite telespectadores. Aliás, estamos a partilhar aquilo que é a conjuntura política nacional. Pontos prévios, tenho a falar sobre os institutos públicos de ciência de saúde que não estão a poder explorar a sua capacidade máxima de admissão de candidatos para o efeito. E, no entanto, muitos estudantes, muitos que estão interessados em fazer cursos de ciências de saúde, estão a ingressar nas instituições privadas, pagando, aliás, fazendo um esforço adicional para se conseguir a isto. O que, neste momento, eu acho estranho é o seguinte: o governo ele investiu imensamente, por exemplo, aqui em Maputo, na construção de um campo de estudo de ciência de saúde médio em Fulene,
e vai se encontrar lá que metade da capacidade daquele campo está sendo aproveitado. Muitos estão à procura de poder entrar nessa formação, mas não conseguem. Igualmente, o Instituto de Ciência de Saúde, que está no Hospital Central de Maputo, também não está a se aproveitar a sua capacidade máxima. Encontramos lá salas fechadas desse instituto, dormitórios, maior parte sem ocupantes. Então, parece-me que isso é propositado para empurrar os candidatos a irem se inscrever nas instituições privadas, em detrimento de poderem se formar nas instituições que custaram o erário público, custaram os impostos do cidadão moçambicano para poder frequentar. E isso também impacta na questão da qualidade do ensino. Essa questão de saúde deveria igualmente ter um grande controle por parte do governo. Assim que estão a empurrar os estudantes a poderem ir ao setor privado para se formarem enfermeiros e deixarem campos dos institutos bem apetrechados, com laboratórios, dormitórios, dentre várias outras infraestruturas, vazios. Olha, é preciso que o governo repense sobre isso. Isso é um grande desperdício que está a fazer nas instituições que deveriam ser usadas para a formação da área do saber. O mesmo estamos a encontrar hoje no Instituto Industrial 1º de Maio, com todas as infraestruturas ali, salas de aulas, oficinas, encerrado, e estar a poder empurrar as crianças a poder ir no ensino privado. Isso parece propositado. E os donos dessas instituições privadas provavelmente são os gestores dessas instituições que, pura simplesmente, não querem que vão para lá porque não vão ter valores. Então, abram o maior número de vagas nas instituições públicas de ciência de saúde para que possa se albergar e conseguir cumprir com a capacidade dessas instituições. Outra questão é aquilo que tem barbas brancas, certificado de habilitações literárias dos estudantes do ensino técnico profissional. Até hoje, ainda temos vários estudantes que estão há mais de 5 anos à espera desses certificados, depois de terem concluído o nível médio no concernente ao ensino técnico profissional. Até hoje, ainda há dificuldades de emissão de certificados. São chamados a poderem, muito rapidamente, poderem livrar esses jovens, entreguem os respectivos certificados de habilitações, para que eles tenham outras oportunidades a poder seguir. Temos a questão do recrutamento e seleção de professores na província de Maputo. Está a decorrer aí alguns alaridos por parte dos candidatos. Parece que o processo de recrutamento não está a ser sério. O concurso que está sendo lançado pelas vários distritos da província de Maputo são para o inglês ver. Parece-me que existe lá muitos comentários não abonatórios com relação a esses concursos que estão a decorrer em diferentes distritos da província de Maputo para o recrutamento e seleção dos professores. Sejam honestos, não criem situações de juntar vários jovens a pegar documentação, submeter, quando na verdade já existem candidatos pré-selecionados. Não fica bem, pautem pela competência, buscar efetivamente candidatos que vão servir para aprimorar a qualidade de ensino no nosso país. Estamos a exortar a província de Maputo, o setor da educação, para que possa ir verificar como é que esses concursos de recrutamento e seleção de professores que está a decorrer na vossa província. O último ponto prévio tem a ver com a inauguração da fábrica de processamento de arroz, se não me engano, na província de Sofala. Inaugurou-se uma fábrica de processamento de arroz sem nenhum interlaçamento de machamba para produzir tal arroz. E nós temos várias situações desta natureza no país. Nampula inaugurou-se aqueles silos de arroz sem machambas, sem arroz, e hoje em dia estamos com uma infraestrutura morta que não se utiliza porque não há arroz para poder entrar naqueles silos de arroz. E hoje vimos valores elevados para poder inaugurar uma fábrica de processamento de arroz sem arroz.
e sem, inclusivamente, o interlaçamento dessa questão da agricultura que possa garantir o alimento daquela fábrica. Então, está a haver aqui um desperdício sério de recursos sem que possa ter o plano de coisa. Em relação a essa questão das portagens, olha, Venâncio Mondlane, ele trouxe um discurso que acabou entrando na sociedade de que as portagens não deveriam existir e nem deveriam cobrar. Fundamentou isso em alguns casos, por exemplo, a portagem de Maputo-Matola, dizendo que aquela portagem não faz parte da TRAC, que aquela portagem que não deveria existir. Para além disso, fundamentou as portagens da Revimo. O que está a acontecer aqui é o silêncio do próprio governo que instituiu essas portagens de poder desconstruir o discurso de Venâncio Mondlane. Aquilo que o Venâncio Mondlane suportou para poder suspender a cobrança das portagens deveria merecer uma contraposição, um argumento também do próprio governo para poder desmentir e por forma a fazer com que o cidadão ele perceba a real causa de cobrança de portagem. Outra coisa que o Venâncio Mondlane exigiu, diz, peçam lá contrato dessas portagens. O governo até hoje ainda não traz à luz do dia qual foi o contrato estabelecido com a TRAC em relação à portagem de Maputo-Matola, por exemplo. O que cláusulas lá aparecem? Então, essa situação de manter contratos em segredo, exatamente isso que está a criar muitos problemas. Temos contratos que estão em segredo na exploração de petróleo e gás no país. Ninguém conhece efetivamente como esses contratos são. Temos esses contratos das tais portagens. Outra coisa é essa questão de construir uma infraestrutura pública e entregar a um clube de amigos para fazer a gestão. Nessa questão temos a Revimo. A Revimo está a cobrar esses valores. Mas, na verdade, o que efetivamente o contrato prevê em termos de responsabilização, em termos de responsabilidades que a Revimo tem com relação aos valores que está a cobrar por uma infraestrutura pública. Esse governo já nos habituou a construir infraestruturas e entregar a um clube de amigos para uma gestão delegada. Vimos, por exemplo, tantos autocarros que foram comprados e oferecidos aos clubes de amigos, as tais cooperativas de transporte, usaram aqueles autocarros, espatifaram os autocarros. Para além disso, de terem sido oferecidos os autocarros, também beneficiaram de combustível subsidiado. Tudo isso provindo do erário público. Estamos nessa questão da entrega das estradas a esses clubes de amigos, estão a cobrar os valores sobre essas estradas, mas não estão a abrir novas estradas. Deveria aparecer aqui cláusula, por exemplo, de que você vai cobrar a circulação nessas estradas. Num período X você tem que construir tantas outras estradas, para além desta que você está a receber agora. E isso só podíamos ver, se é que existe, poderíamos ver no contrato, nessa entrega de gestão das estradas. Na N1 não há como, por exemplo, cobrar as portagens. Uma N1 que quase é um farrapo, uma N1 que quase não... Dia após dia há acidentes por causa de buracos que existem lá. Para proceder à cobrança na N1, primeiro devem reabilitar a N1. Colocar aquela estrada em boas condições, depois é que vão pôr tais portagens. Aquilo que o Novunca chama de barricadas que estão colocadas nas vias de acesso, só para poder impedir a circulação de pessoas e bens dentro desses lugares que precisariam, neste caso, de poder. Concluído, o governo, para poder cobrar nas portagens, deve poder vir explicar ou trazer os contratos de exploração desses clubes de amigos que foram entregues para fazer a gestão dessas portagens. 2, devem efetivamente responder e apresentar os contratos daquilo que foi acordado, para quanto tempo a Revimo vai ficar a cobrar e que responsabilidades pesam para a Revimo poder estar a cobrar. Nós não podemos falar apenas das portagens de Maputo.
As portagens vão até lá no centro do país, naquelas estradas que foram construídas, Sofala, Zimbábue, entre vários outros pontos. Estão lá outras barricadas montadas que estão sendo exploradas pelos privados e a se beneficiar desses valores para nada. A semelhança desses que receberam autocarros, que espatifaram, cobraram e só eles que beneficiaram. A semelhança das infraestruturas de abastecimento de água. Os sistemas de abastecimento de água que são construídos são entregues aos clubes de amigos, aos privados, para poder fazer a gestão. E quando esses avariam, o Estado tem que entrar para poder reparar. Estamos a ver, por exemplo, em Maputo, a gestão da água na província de Maputo, do abastecimento de água, está a cargo da empresa de águas. Mas estamos a ver várias roturas que estão aí, estão a transformar em lagoas. Não tem capacidade de poder reparar aquelas roturas. Mas está a cobrar. E essa cobrança, a cobrar valores provindos de uma infraestrutura pública que foi construída com o orçamento do Estado e entregue àqueles senhores. Aqueles senhores, que responsabilidades eles têm? Eles, no mínimo, garantissem que a manutenção do sistema. Vejam todos, a maior parte dos bairros, há fuga de água. E a razão estamos a ter neste momento a questão de faturas absurdas que estão a aparecer nos cidadãos. Então, o governo, ele deve parar de poder estar a construir infraestruturas públicas e entregar clubes de amigos para poderem fazer a gestão sem contrato que tenham cláusulas que beneficiem a própria sociedade. Porque aquelas infraestruturas são públicas, são do povo, que advém dos impostos. Muito bem. Muitíssimo obrigado, professor Pangaia, caríssimos painelistas, por apresentar aquilo que é a sua visão, aquela que é a sua visão em relação a este primeiro tema já discutido. Partimos agora para o segundo tema, que tem a ver com a situação atual dos médicos, como também dos professores, num país em que médicos e professores, isto é, estas duas classes básicas, não apenas em Moçambique, mas em todo o mundo, estão em greve. O que esperar para o futuro? Apresento a primeira pergunta para o Dr. Mulungu, para poder em 2 minutos, nos dizer o que é que isto na verdade significa, se nós não estamos a formar jovens para um mercado que já desistiu deles. Em 2 minutos. Bem, é assim, um Estado, quando tem problemas no setor social, como na saúde e também na educação, isto significa que o Estado não tem compromisso com o povo. Significa que aqueles que foram emprestes o poder pelo povo numa urna não estão a conseguir, de facto, corresponder ao nível desejado. Não se explica que nós tenhamos sucessivas demonstrações de indignação por parte do setor da saúde. Nós queremos, se calhar, chegar a um nível onde vamos praticamente perder vidas de uma forma descontrolada para acreditar que o setor da saúde, de facto, não está muito bem. E a mim o que incomoda é se politizar a situação dos médicos e enfermeiros. Quando se intitula esta greve de greve dos médicos, significa que ela está afastada daquilo que são os desejos do povo. Afinal, o que é que exigem os médicos? Os médicos exigem equipamento para poder tratar devidamente o povo. E os fatos estão onde? Estão em situações onde nós vemos papelão ou um caixa que é cortado para poder de facto fazer ali uma espécie de gesso ou gesso alternativo a uma criança que foi aleijada. Nós vimos várias mulheres que sofreram cesariana e esqueceram dentro do organismo delas prensas, tesouras e outros instrumentos. Então, estamos a perceber que aqui há problemas de facto e este setor tem aqui reclamado com legitimidade. Então, cabe ao governo compreender. Nós sabemos que eles são tratados na África do Sul, nas clínicas privadas, mas cabe a eles compreender que o grosso, a maioria, os desfavorecidos, não estão a ter, de facto, uma assistência médica condigna. Educação. O nosso nível de formação de profissionais de qualidade é muito baixo, ou se não, igual a zero. E isto se reflete a nível do próprio governo. A formação de governo num Estado sério não pode levar acima de 1 mês. Mas no nosso Estado estamos a caminhar para o 5º mês,
ainda não temos um governo definido. Ponto 2. Os elementos do governo, nem todos sabem justificar de facto o que se passa nos seus ministérios. Estamos a caminho de 5º mês, eles ainda não têm o domínio pleno da situação dos seus setores de trabalho. O ponto 3 é que nós assistimos uma mistura de governo, membro de partido, não percebemos o que é que esta figura afinal representa, porque usam o protocolo do Estado, que lhes é proporcionado para exercício de funções do Estado, para se beneficiar nas reuniões partidárias. Então, quando o indivíduo tem impossibilidade intelectual de compreender ou de avaliar essa divisão e, de facto, usufrui dos recursos do Estado para fins pessoais ou da sua organização, percebemos que a educação está a falhar nesse país. Nós estamos a caminhar para uma situação em que teremos que, de facto, todos nós voltarmos à carteira, porque não há nenhuma figura aqui que, de facto, exala determinada confiança ou que tenha uma representatividade intelectual o suficiente para que esta seja de confiança pública. Porque nós estamos a assistir isso através daqueles que nos governam. Nos governam mal, nós percebemos quando há uma tentativa de manifestação, mandam a polícia vem com ultimatos. E há quem ainda politiza também na oposição a ideia de existência de ordens superiores. Que ordens superiores? O único superior que nós temos nas Forças de Defesa e Segurança, que é o comandante em chefe, é o Presidente da República. Então, quando a polícia diz que são ordens superiores, não há motivo para questionar que ordens superiores, porque o único superior que nós temos é o Presidente da República, por lei. Então, essa falta essa incapacidade interpretativa por parte também da oposição, daqueles que estão a governar e de toda uma nação, ela de facto deriva da ausência de escola. Nós saltamos etapas na escola, não conseguimos dar o acompanhamento devido, fomos pagar porque passar tinha mais valor em relação a reter conhecimento. Hoje em dia nós vemos os pais nas redes sociais a postar as notas dos seus filhos. Há pouco teremos aqui a reunião de abertura do 2º trimestre, vamos ver a avalanche nas redes sociais de postagem de média 18, média 19, mas que na íntegra os seus filhos não ostentam qualquer tipo de capacidade ou qualidade intelectual. Isto demonstra que nós valorizamos os bens materiais e não valorizamos aquilo que é o conhecimento que a pessoa deve absorver na escola e ostentá-lo como orgulho daquilo que foi passado pelo professor e também pelo pai. Resultado é um governo obsoleto, é uma oposição inexistente, é um país desgovernado, é um país que não consegue de facto tomar rumo daquilo que é os seus destinos. Muito bem, muitíssimo obrigado. Caríssimo Guno, de forma muito breve, qual é o impacto da desvalorização destas duas classes cá no nosso país? Bem, respondendo à sua pergunta, faria das palavras do colega Mulungu as minhas e até acrescentaria um pouco mais e dizer que realmente são duas classes imprescindíveis para a sustentabilidade de qualquer povo e o desenvolvimento também deste povo. Por quê? Em outra ocasião, em um outro programa, eu fiz menção aqui a 3 aspectos que são extremamente cruciais para que o presidente Chapo pudesse ter um governo diferente dos demais presidentes e poderia até dizer melhor dos demais presidentes. Que o primeiro aspecto era a questão da saúde, o segundo aspecto era a questão da educação e o terceiro aspecto era a questão da segurança. Hoje estamos aqui, dia 25 de abril, e percebemos que nada foi feito, menos 100 dias de governação, porque esses assuntos não são novidade, esses assuntos já existem. O outro presidente saiu e deixou esses assuntos, e hoje estamos a viver os mesmos assuntos e não vemos nada a ser feito de concreto por parte do novo presidente, aquele que dizia que vai fazer a coisa diferente, vamos construir um Moçambique diferente, o tal vamos trabalhar. Não estamos a ver nenhum trabalho
concreto para a resolução destes conflitos. Porque não é novidade para ninguém que a nossa situação médica e medicamentosa é das piores do mundo. Na minha opinião, eu chego a comparar a nossa situação médica e medicamentosa como de países onde a parte suburbana é maior, a pobreza também, consequentemente, é maior e não tem nenhuma perspectiva, porque é o que está a acontecer em Moçambique. Conforme explicava aqui o colega Mulungu, eu até vou além, nem vou até entrar em casos de fraturas. Eu já presenciei um caso em que um familiar meu foi ao hospital e não tinha lá teste de malária. Não tinha lá teste de malária. E isto não é novidade para ninguém. Não é novidade para ninguém que está nos a acompanhar agora em casa que nas farmácias públicas nós não temos nada mais, nada menos do que paracetamol. Todo mundo já sabe, isto não é novidade. Todo mundo sabe que ao ir ao hospital é para ir buscar paracetamol, para voltar e tomar e tentar atenuar as dores, mas não necessariamente resolver o problema. E isto coloca o nosso país numa situação em que quem não tem condições de comprar numa farmácia privada corre o risco de perder a vida por uma doença que até poderia ser, vamos lá dizer assim, curada, ou é um problema que poderia até ser sanado. Não é um problema de 7 cabeças, mas por falta de condições financeiras não terá como resolvê-lo. É o que nós estamos a viver neste país. E isto é triste. É triste por quê? Porque um país nestas condições é um país que, na minha opinião, não tem nem eira nem beira. Este país é um país parado. É um país que nem está a crescer, nem está a regredir. Até posso dizer que está mais a regredir do que até a ficar parado. Porque nestas condições não se justifica, nos dias atuais em que nós estamos a viver, nós não tenhamos medicamentos na farmácia. A gente não consiga mais colocar um gesso. Não faz sentido isso. Isto não faz sentido. O gesso é um pó. É um pó. Aquilo é um pó, não é coisa do outro mundo. É ligadura com pó que quando põe-se lá a água e tal, tudo mais, etc. Os outros produtos colocam-se, aquilo fica algo rijo. O que está a acontecer? E não é falta de gesso em Moçambique, atenção. É falta de gesso nos hospitais públicos. Porque em outras instituições de saúde privadas existe gesso. Tranquilamente, até em estoque. Então, por que nós não temos gesso nos hospitais públicos? E nem vamos dizer que é por conta das manifestações, aquela história clássica que agora já está a virar uma música, que por conta das manifestações, não entrou, derrubaram um caminhão, etc, etc. Não é, porque nós estamos a ver esse cenário muito antes do presidente Chapo tomar posse. Muito antes até dele concorrer às eleições presidenciais. Nós estamos a viver isto em Moçambique. Então, quer dizer, é um cenário que, na minha opinião, preocupa. E depois, o sistema educacional nosso é um sistema completamente mal gerido. Desde o currículo de educação, que é apresentado pelo Ministério, que nós temos até hoje, é um currículo completamente desfasado da realidade, muito longe daquilo que são os nossos reais problemas, um currículo que não tem benefício nenhum para a vida daqueles estudantes ou dos estudantes nacionais. E a prova viva disto é que quando chega aqui uma mão de obra estrangeira tem mais valor do que a mão de obra nacional. Qualquer cidadão que vai estudar fora do país parece ter mais peso do que o cidadão que estudou no nosso país. E isso, para mim, é coisa de loucos. Porque uma coisa é eu ser um empresário moçambicano e vir um jovem ou um trabalhador chinês e um trabalhador americano e eu ter que escolher em qual dessas nacionalidades tem melhor ensino e eu contratar. Agora, outra coisa é eu nem naqueles meus, que supostamente eu é que estou a formar, eu confio. Há aqui alguma coisa errada. Há aqui algum fenômeno extremamente errado. E isto, na minha opinião, é um fator revelador do porquê o nosso país está assim. Porque não há interesse. Não há interesse dos governos, até hoje, de todos os governos que já passaram, depois de Samora Moisés Machel, não há interesse nenhum em resolver ou em fazer Moçambique avançar. Não há. Porque se formos a ver, a título de exemplo, o Japão, que hoje em dia é um dos países mais bem estruturados que existe no mundo, já foi um país bem miserável. Bem miserável. Nos anos de 1950, o Japão era um dos países mais miseráveis. Mas o Japão investiu em formações técnicas
que iam de encontro com as necessidades que eles tinham, que iam de encontro com os pontos fortes que eles tinham, para que através daquilo pudessem potencializar o comércio externo e, consequentemente, angariar mais divisas. E hoje o Japão é a belezura que é. Um dos países mais bem organizados, mais limpos. Nem nos Estados Unidos conseguimos ter a organização que o Japão tem. É uma organização de outro mundo, de outro nível. Nem a neve é capaz de impedir o japonês, por exemplo, de andar de carro à vontade. Mas nos Estados Unidos não é assim. Quando sai neve, um americano pode ter dificuldade de circular a estrada. A razão pela qual os nossos carros aqui em Maputo vêm do Japão, depois de serem usados 5, 10 anos, e chegamos aqui e consideramos novo. E não entendemos porquê. Mas justamente por causa disso, porque as condições que o país apresenta para se viver e para tudo mais são de outro nível. Mas tudo isto porque é um país que investiu numa formação técnica que resolvia os problemas de forma imediata para que pudesse potencializar o país e fizesse o país andar. E diga-se de passagem que é um país que sofreu o primeiro experimento, se assim posso chamar, de uma bomba atômica no mundo. Foi um dos únicos países que sentiu o que é isso na pele e foi uma destruição em massa. Mas se nós sofrêssemos isso em Moçambique, eu duvido que Moçambique conseguiria se reerguer. Eu acho que se Moçambique sofrer algum dia a explosão de uma bomba atômica como aconteceu em Hiroshima, eu acho que Moçambique vira um deserto para sempre. Nunca mais se levanta. Porque hoje nós estamos a ver um cenário, e mesmo para terminar, nós estamos a ver um cenário em que posso até descrever da seguinte forma. Moçambique era um país de 3 andares, 3, 4 andares. Entrou o presidente Chissano, tirou um andar. Entrou o presidente Guebuza, tirou outro andar. Entrou Nyusi, tirou outro andar. Entrou Chave, vai tirar outro andar. E todos eles, na cabeça deles, pensam que estão a fazer o prédio crescer. Na verdade, nós já estamos a chegar na fundação de Moçambique. Já não tem aqueles andares que Moçambique tinha quando o colono deixou. Já não tem aquilo. Eu estava a ver há dias um vídeo da era colonial e para nós que não vivemos naquela época, nós olhamos, nem acreditamos que é Moçambique. Principalmente por termos o mal do racismo que fazia com que os brancos já tivessem mais acesso aos lugares, de circulação aos lugares, nós nem acreditamos que ali é Moçambique. Se os mais jovens veem aqueles vídeos, nem acreditam que Moçambique afinal foi assim. Aqui é Moçambique. O bairro onde eu vivo, quando olho nas imagens anteriores, eu nem acredito que é Moçambique. E eu pergunto, é verdade que sim, tínhamos aqui um massacre colonial e tudo mais, mas honestamente falando, até onde é que nós chegamos? Até onde é que nós vamos com este governo que não mostra nenhuma preocupação e nenhum interesse em resolver as questões mais básicas da vida do seu povo? Como dizia o colega João Mação, não é possível que até mesmo a própria agricultura neste país seja um fracasso. Cheio de terra que ninguém faz nada, cheio de lugar vazio, que está a crescer mato até. Mas até a agricultura neste país é um fracasso. E eu pergunto, é falta de conhecimento? É negligência? Ou mesmo é sabotagem? Então, eu termino por aqui dizendo que este país mesmo não há esperança. Não há esperança. Muito obrigado. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Massango. Estou mesmo consigo agora para este mesmo tema, de forma muito breve. Sobre este tema, o que esperar nas comunidades já rurais? Qual é a realidade que, na verdade, se está à espera com este problema? Não apenas da falta dos professores e médicos, mas também desta greve, que acaba propiciando uma maior deficiência desses profissionais. Muito obrigado. Num país, em todos os países, nós temos os indicadores, não é? Que medem como é que o país cresce, como é que nós avaliamos o nosso país. Os indicadores da doença de Moçambique são 2. Os indicadores da doença são 2. Aqui em Moçambique. A primeira é a saúde. A segunda é a educação. Depois entra o terceiro elemento, que é esta ausência das políticas públicas e planos diretores. Alguém questionava, mas o que são esses planos diretores? Referem-se a planos de desenvolvimento, seja do Estado ou do município, que estabelece diretrizes e objetivos para o crescimento e a organização do território.
Nós precisamos de buscar estas referências para este país poder andar. Se nós não buscarmos essas referências, este país nunca vai andar. Sabe o que é que impera no nosso país? São os planos quinquenais. Os planos quinquenais são protagonizados por aquele indivíduo que governa o país naqueles 5 anos. E se nós olharmos historicamente a estrutura da governação do nosso país, existe aquela dialética. Porque são os mesmos presidentes do mesmo partido que cada um governa 10, excetuando Chissano e Samora Machel. Outro teve muito tempo, outro teve pouco tempo. Os restantes são da eleição, entre aspas, democrática. Não é? Não é possível nós olharmos o país e aquilo que nós pretendemos no futuro sem planos diretores. Eu estava a levantar aqui na minha primeira intervenção a questão do END, que é a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, que está sendo trazido hoje, mas que nós estaríamos a falar de planos sobretudo para as áreas sensíveis do Estado, como a saúde e a educação. A saúde e a educação. Não é? Porque é quando nós de facto encontramos os grandes problemas. As greves são consequência da ingovernabilidade. E ainda é cedo. Nós vamos assistir porque, afinal de contas, o povo percebeu que a única forma de nós reivindicarmos os nossos direitos é criarmos, é fazermos a manifestação. E o governo que nós temos hoje já não tem capacidade de mandar parar as manifestações. Primeiro porque as manifestações são constitucionais, não é? Estão lá plasmadas na nossa Constituição, existe a lei. Mas esta é de facto a forma. Há uma mentira que foi trazida ao longo desses 100 dias. Quando eu vi o alto magistrado do país, que olha, uma das coisas que nós prestigiamos nos primeiros 100 dias, o pagamento de horas extras de professor, como se fosse favor. Como se fosse favor. Olha, as horas extras, os pagamentos de salários, fazem plano de ações programadas pelo Estado, não é, através do orçamento que existe, não é nenhum favor. Ninguém deve querer levantar aqui a bandeira, levantar a taça ou levantar a tocha da unidade nacional porque pagou salário ao professor, porque pagou horas extras ao professor. Não! Quem aparece com esse tipo de discurso, nós temos que riscar. Mas nós precisamos de trazer outras políticas, não é? Outras teorias de governação. Eu falo da saúde e da educação. Há dias eu estava a assistir à televisão pública. O timoneiro principal do debate foi o presidente João Chissano, não é? Entrevistado pela televisão pública, rádio pública e jornal Notícia. Falava da história da Frelimo. E o que mais me deixou mais apreensivo e preocupado é ouvir que a Frelimo, esta que nós todos conhecemos, não é fruto da fusão ou a união de Udenamo, Namo e Manu. Foi um espólio que foi colocado ali e a adesão foi voluntária. Não é? Foi o mesmo presidente Chissano aqui em 97, aqui a 300 metros da Praça de Zeróis, que veio dizer aos moçambicanos que o Eduardo Mondlane, segundo aquilo que são as fontes históricas, não morreu no gabinete, morreu lá na praia, na casa de uma amiga chamada Beth King. Quer dizer, temos a nossa história mutilada por indivíduos de forma consciente, temos os governos também mutilados, temos as políticas públicas também mutiladas. E o exemplo concreto é exatamente isto que nós estamos de facto aqui a debater. Em 1945, nós tivemos a Coreia do Sul. A Coreia do Sul enfrentou um problema bastante grave, porque é um país que acabava de sair da Segunda Guerra Mundial. Nós queremos recordar aos que estão a assistir, aos colegas, que na Coreia do Sul houve até canibalismo por causa da fome. Mas os coreanos sentaram, discutiram e desenharam uma estratégia. Como é que nós poderíamos sair exatamente disto aqui? A mesma foi implementada em Moçambique. Pegaram 1 milhão de jovens, mandaram para países, foram se formar em tecnologias de informação e comunicação em várias áreas do saber. 10 anos depois voltaram para o país.
começaram a desenvolver o país. Quando hoje, 2025, a gente olha a Coreia do Sul, me faz recordar aquilo que aconteceu aqui em Moçambique, em 1978, 79, 80, 81 até 89, quando muitos moçambicanos foram mandados para a RDA, para Cuba, para vários países do leste. A pergunta que eu faço hoje, desses todos que foram mandados para a RDA, que até aqui há um saldo negativo, passado 40 anos, de indivíduos que foram estudar nas grandes fábricas, nas grandes indústrias, nas grandes escolas, que tinham como objetivo para desenvolver Moçambique. E se nós olharmos o nível de desenvolvimento do nosso país, tudo hoje redonda-se em zero. Em zero. Por quê? Porque toda a mão estudantil ou do saber que foi levado para fora, se nós questionarmos hoje, onde que cada um foi empregue, onde cada um foi colocado, que tinha como objetivo fundamental desenvolver o país, nós não vamos encontrar em qualquer sítio. Todos esses já são velhos. O Estado que nós temos ignorou as pessoas que foram formados, as pessoas que o Estado até gastou o erário público, que visava exatamente formar as pessoas. Quando nós falamos do setor da educação e a saúde, e olhamos o que está acontecendo no nosso país, a mim só me leva a pensar uma coisa, que é esta. Nós temos indivíduos que nunca em nenhum momento deram prioridade à nossa saúde interna, porque sabem perfeitamente que ao longo do país estão lá as clínicas privadas, as clínicas onde eles vão. Eu não posso ir à clínica, porque só a consulta numa clínica eu tenho que pagar 100 mil meticais. Eu não posso ir à clínica, porque o paracetamol na clínica, para mim, custa 20 mil meticais. Eu tenho que ir comprar aquele paracetamol da farmácia, não é que custa. E quando você chega na farmácia, eles até dão opções. Nós temos este paracetamol que custa 10 meticais, temos aquela da linhagem portuguesa. Aqueles que vêm de Portugal, que custa 120, tem nomes. Os fabricantes desses fármacos, temos estes, quer dizer, e você começa a ver que afinal de contas, viver não é fácil, vive quem tem dinheiro. Aquele que não tem dinheiro de facto não vive. É exatamente aquilo que está a caracterizar no nosso país, quando nós debatemos os assuntos sobre a questão da greve, que é caracterizado pelos profissionais, pelos médicos, porque uma das coisas, terminando a minha intervenção, que incentiva ao médico, ao professor, é trabalhar numa harmonia, não é? Em que ele tem a remuneração. Mas não faz sentido um médico fazer uma operação, não tem nem água mineral. Os hospitais não têm nem água mineral, não é? O médico tem que trazer a água da sua casa. É por essa razão, por causa do stress que os mesmos têm de facto enfrentado, quando existem as operações cirúrgicas, por tempo que eles levam, acabam esquecendo aquilo que nós estamos a assistir agora, de um paciente que foi levado para a África do Sul. Esqueceram os médicos, mas nós temos que questionar. Como é que vão esquecer um pano de tamanha, um pano tão grande daquela no estômago de alguém? Por causa de estresse. Por causa de estresse, por quê? Porque o Estado eximiu-se das suas responsabilidades, não quer pagar de forma devida. E depois tem um outro fator muito fundamental. É a questão da politização que os meus colegas levaram aqui às instituições do Estado. Quando você vê um ministro político, politiza o setor da saúde, politiza o setor da educação, praticamente esses setores não vão de facto produzir. Resumindo, nós estamos numa situação bastante caricata. Os outros levaram os seus filhos, foram formar, hoje estão a lograr louros. Nós levamos os nossos filhos para formarem fora. Faço parte daqueles que saíram fora do país para formação. Em nenhum dia eu tive acesso de trabalhar no Estado, apresentar aquilo que eu aprendi fora. Tudo foi deitado fora. A coisa piorou quando todo mundo começaram a anotar a minha identificação, que Massão é opositor. Porque no nosso país, Moçambique, basta você ser opositor do sistema, você é apagado do sistema. E você deixa de ser do sistema, porque você não faz parte do sistema. Porque o sistema quer aqueles que fazem parte do sistema.
O sistema é o sistema, quer dizer, o sistema tem nos bancos, o sistema já tem em todo lado. Então, são situações que nós precisamos de refletir. Agora, como é que nós podemos sair disto? Muito brevemente. Não encontro hoje uma saída airosa, não é que nós possamos de facto dizer porque o povo moçambicano está dividido. Nós estamos divididos, super divididos. Então espero que um dia o Messias envie alguém e que chegue cá, nós de facto acreditamos. Nós não acreditamos a ninguém. Mesmo quando a gente fala, a gente classificamos, e sobretudo hoje, que temos uma juventude que valia vírgula, ponto. Quando alguém queira, e quando o presidente está a falar, todo mundo está atento para ouvir. E nós temos um chefe do Estado que o papel dele não é dirigir o Estado, é ouvir fofocas, não é? E depois pegar fofocas como assunto do Estado. Onde é que nós vamos? Abismo. Muito bem. Professor Pangaia, como docente, o que é que leva um professor a ir à sala de aula sem condições e até mesmo motivação? É assim, nós temos que nos lembrar que regressamos à colonização. Não é neocolonização que nós estamos neste momento. Estamos na colonização. Os europeus, eles naquela conferência de Berlim, dividiram entre eles a África em talhões. A França ficou com vários talhões. Portugal, Itália, dentre vários outros países europeus que se beneficiaram de porções de terra desta África. No entanto, depois daquela febre das independências, aparentemente a Europa levou as suas malas, regressou à Europa. Mas, na verdade, os europeus ainda estão em África. E eles estão a usar uma estratégia em que formatam os próprios africanos e fazem virar esses africanos de europeus. E estão, neste momento, a dirigir a maior parte, se não quase toda a África, aqueles instrumentos europeus. E eles, em contrapartida, riem-se de nós. Dizem que os africanos não sabem dirigir os seus países. Vamos à pergunta, professor Pangaia, já estamos mesmo. Mas a pergunta que se coloca aqui é o seguinte, é que não há como a África, a ser dirigida pela Europa, possa criar condições aos africanos. Não há como. O que está a acontecer é que os atuais dirigentes africanos são europeus. E eles em nenhum momento se interessam em poder desenvolver a educação, em poder desenvolver o setor da saúde, porque não está a tratar o seu próprio povo. É nesse contexto apenas. Não podemos esperar aqui, enquanto a Europa estiver a dirigir a África com os africanos, conosco mesmo, e encontrar um governo que provavelmente vai se interessar em poder trabalhar para os próprios africanos. Veja o que está acontecendo nos países do Sahel hoje. Os países do Sahel tiveram tanto apoio desses ocidentais, a França, Estados Unidos, essencialmente, para combater o terrorismo, durante anos. Não conseguiu absolutamente nada. A pobreza nesses países do Sahel é extrema. E quando apareceu cidadãos que não foram formatados por esses europeus, mandaram embora a esses senhores. E hoje estão aí a começar a dar novos sinais de gestão desses países. Veja pela primeira vez um país africano que já tem uma fábrica de processamento de ouro. Pela primeira vez um país africano que começa a se libertar da dependência de tratamento de malária, tuberculose, HIV-Sida. Com a implantação de 50 unidades centrais sanitárias na Burkina Faso, que se revela de que ele quer ser um potencial para o tratamento dos africanos. Isso está sendo possível porque eles se desembaraçaram
daqueles cidadãos que se intitulavam nacionais, mas que na verdade eram instrumentos que serviam a esses países. Enquanto o nosso país tiver um governo, que esse governo é instrumento dos ocidentais, não haverá preocupação em poder trazer a qualidade de vida da própria sociedade moçambicana. E veja só a estratégia que esses usam. Colocam mordomias em redor desses governantes. Fazem com que eles não tenham falta de absolutamente de nada. Para além disso, protege até os dentes a esses cidadãos. Valorizam a esses cidadãos quando vão às eleições. Eles financiam esses cidadãos para as eleições. E são eles que sempre vão passar a ganhar as eleições, porque têm todas as condições propiciadas por esses indivíduos ocidentais. Então, neste momento, vamos dizer que não o problema é dos moçambicanos. São moçambicanos instruídos, formatados para poder propiciar os interesses alheios aos moçambicanos. Então, é importante que nós saibamos disso. É preciso que haja revoluções de fato que procurem retirar a influência ocidental, sobretudo europeia, aqui em Moçambique, para que efetivamente nós possamos ter um governo capaz de poder responder aos interesses moçambicanos. Enquanto esse governo estiver com o rabo preso dos europeus, dificilmente nós vamos conseguir poder ter condições aceitáveis no setor de educação, setor da saúde, entre vários outros setores sociais que podem nos trazer a melhor qualidade de vida para nós, os moçambicanos. Então, o governo, aliás, a sociedade moçambicana, ela é exortada de alguma forma para que apareça a ideia de poder efetivamente garantir com que este governo retire-se dos europeus. A semelhança, recentemente vimos aquela presidente da Namíbia a poder desfazer todos os contratos de petróleo e gás com os ocidentais e passou a gestão governamental. Isso, para poder fazer uma coisa, é preciso que tenha uma decisão, de fato, seja um nacionalista a fazer isso. Mas é uma mulher que tomou aquela decisão. E uma decisão que não agradou ninguém. Mas, professor Panga, acha que nós temos um nacionalista em Moçambique que possa fazer essa gestão desses senhores? Ibrahim Traoré hoje acaba de ser acusado de que não está a usar o ouro para poder defender a ele. Muito bem, acusações falseadas que estavam sendo dadas, precisamente porque ele o que fez? Diz, nós queremos que a nossa moeda ela tenha um peso. O ouro que nós estamos a processar, nós vamos poder colocar no nosso banco, por forma que a nossa moeda esteja aliada ao nosso ouro. Isso fez com que os Estados Unidos, Donald Trump, começasse a lançar aquele ataque que deu ao Ibrahim Traoré. E está a ver agora Ibrahim Traoré como um inimigo número um a bater, a semelhança do Muammar Gaddafi. Porque as ideias de Ibrahim Traoré estão a entrar nos jovens, nos africanos. Muitos africanos já estão a ver aquilo que o Ibrahim Traoré está a fazer. E isso está a ser um perigo para o Ocidente, porque a África, seguindo aquilo que está a acontecer, vai se libertar desses colonos. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Acho que passamos para as últimas considerações, mas não deixamos de falar sobre o tema que tem a ver com a anulação da exclusão da candidatura de Álvaro Massinga. O Tribunal anulou esta mesma exclusão de Álvaro Massinga para a candidatura à presidência da CTIA. É um tema que comenta Dr. Mulungu. O que isto significa? É uma revelação de que há realmente um conflito de interesse? Muito brevemente, em jeito de últimas considerações. Bem, o que está acontecendo no CTA é o que acontece em quase todo o país, em quase todo tipo de eleições. Nós sempre temos problemas, não seria uma CTA fora desse padrão moçambicano, de sempre estar ali a tentar imporar os mais qualificados, porque o Álvaro Massinga, pela sua capacidade como empresário e também pelo seu portfólio que ele ostenta,
demonstra que ele é a pessoa mais indicada para, de facto, ocupar aquele posto. E nós sabemos que se há uma empresa do atual presidente, deve ser uma empresa fantasma, nós não conhecemos nenhuma marca desenvolvida pelo atual presidente e, de facto, isto dá-nos alguma estranheza, porque quando olhamos para outros candidatos, não que esteja a diminuir o Linneu Candeeiro e a outra senhora que me foge o nome, não tem assim significativos feitos para que de facto consigam atingir aquele posto. É verdade que voto é voto, cada um vai depositar naquele que é da sua confiança e naquele que, ou se calhar o candidato, a melhor estratégia que tiver para poder persuadir as pessoas a optarem pelo seu manifesto. Mas tendo em conta que o Vuma também tomou uma decisão fora daquilo que é o seu mandato, então violou as leis e deve ser responsabilizado por isso. A própria CTA diz que o Álvaro Massinga pagou cotas de pessoas que tinham alguns atrasos lá, então isto significa que ele está a influenciar de uma forma ilícita, então a própria CTA recebeu um dinheiro ilícito, também devia ser chamado à razão. Então o tribunal é a última instância que nós temos que decidir, e decidiu de facto que o Vuma não podia ter tomado uma medida estruturante para estar fora daquilo que é o seu mandato e também viabilizou este processo de exclusão do Álvaro Massinga, e nós vimos o jogo de cintura que estava sendo feito para excluí-lo naquele processo, pessoas que não se fizeram lá para poder o receber, demonstrando total desrespeito no meio a este processo. Então, é algo típico de moçambicanos. O que nós podemos fazer é apenas chamar a atenção a eles, porque isto é vergonhoso para a comunidade internacional, porque temos empresários aqui estrangeiros que confiam neste CTA, mas a própria CTA não se dá o respeito para garantir a continuidade dessa confiança ou desse respeito. Muito bem, muitíssimo obrigado. Caríssimo Gune, comenta o mesmo tema. O Tribunal suspende aquela que é a exclusão da candidatura assim, que é de Álvaro Massinga à presidência da CTA. Por que Moçambique não pode experimentar eleições um bocado menos extensas e de forma generalizada sempre há estas questões de conflito? De forma muito breve. Agradecer pelo convite, agradecer ao telespectador que está a nos acompanhar e responder a esta pergunta, de certa forma, dou graças a Deus que estamos a falar aqui para uma televisão nacional, porque se fosse para uma televisão internacional eu estaria extremamente envergonhado, porque é vergonhoso em Moçambique que as eleições nunca são transparentes. Isto aconteceu agora na CTA, isto acontece nas eleições presidenciais, isto acontece nas eleições autárquicas, isto aconteceu, um pouco disto também aconteceu nas eleições para a Federação Moçambicana. Quer dizer, onde tem uma estrutura pública, onde tem eleições, e numa estrutura pública, no caso, há sempre uma poeira ali, há sempre uma confusão que muitas das vezes é desnecessária. E no caso da CTA, onde estamos a tratar de um órgão que requer extrema credibilidade, extrema confiança, porque trata com empresários, lida com empresários, é um setor que, de certa forma, espelha a parte privada moçambicana. É mais vergonhoso ainda. Eu posso esperar, não que seja bom, mas posso esperar isso da Federação Moçambicana de Futebol ou qualquer outra federação. Mas eu não posso esperar isso com que um setor privado de tamanho peso a nível de comércio nacional tenha este tipo de cenários. Onde o Agostinho vai machucar, não, porque houve um desentendimento, mas depois já estávamos lá para ir pedir nos entender com o Álvaro Massinga, mas depois apareceu a decisão do tribunal. Quer dizer, são coisas que não fazem nenhum sentido. Até a própria reputação do próprio Agostinho Vuma também deixa a desejar. Quer dizer, é um cenário que, na minha opinião, mostra que cada dia que passa, Moçambique vai descendo ladeira abaixo. Muito bem, muitíssimo agradecido. Caríssimo Massanco, passamos então para comentar sobre o relatório da Amnistia
internacional sobre Moçambique, que acusa Moçambique de violação dos direitos humanos, isto tudo que engloba a repreensão, detenções arbitrárias, mas também silenciamento de vozes críticas à política de Moçambique. Como é que o governo nacional deve responder a estas acusações todas? Muito brevemente, em jeito de últimas considerações. Eu acho que os relatórios sobre Moçambique nós temos de facto assistido e que muitas das vezes tem trazido a nós o impacto, digamos, negativo sobre a situação do nosso país. Se você reparar, basta perceber que o olho do mundo está sobre Moçambique, das atrocidades que acontecem, por exemplo, contra os direitos humanos, da economia do nosso país. Cada entidade internacional que olha para Moçambique emite o seu parecer sobre este país, que nós, todos os males sobre o país está exatamente enraizado no nosso solo. E isso é preocupante. É preocupante, mas que fazer é o país que nós temos. Eu tenho conhecimento de que nós continuamos agora na lista cinzenta, não é, daquele organismo internacional que se lida com a situação financeira do nosso país, que o nome está aqui a me fugir. FMI. O FMI e é GAPI. Tem um nome aí que coloca Moçambique na lista cinzenta, não é? Mas nós ouvimos há bem pouco tempo os governantes a se vangloriar de que nós vamos sair, porque estamos a trabalhar no sentido de nós tirar Moçambique da lista cinzenta. Mas o facto de Moçambique estar na lista cinzenta não é um processo que os que estão a governar devem olhar isso aí de ânimo leve. Trata-se de um processo de indivíduos que foram de facto avaliando que a corrupção domina o espólio nacional, o nepotismo, a governação, porque todos esses fatores são de facto trazidos. E se você procura o móvel, tudo encontra-se de facto em Moçambique. Eu quero terminar só em alguns segundinhos, pegando o tema que os colegas estavam aqui a trazer sobre as eleições no CTA. Eu sinto vergonha. Ainda esta tarde acompanhei uma entrevista da direção do CTA, que dizia que mesmo que o tribunal faça como, a decisão que eles tomaram é irreversível. Esta tarde mesmo, nós acompanhamos, CTA tomou uma decisão e essa decisão é irreversível, mesmo que o tribunal vá lá. Qual é mais que isso representa? Significa que nós temos os tribunais, mas em último lugar os tribunais não têm qualquer tipo de papel quando nós enfrentamos o tribunal e a gente dissemos que o tribunal, independentemente do que está-se a fazer. Quem diz isso é o próprio presidente. Diz isso é o próprio presidente do CTA. Lembram de 2017? Quando o Kensanias Matsombe apresentou a candidatura, vimos aquele espetáculo vergonhoso. Estava exatamente a concorrer com o atual presidente. Hoje é o vice-presidente a concorrer, uma pessoa que na minha ótica tem de facto a reputação. Porque se a gente olha a CTA é mesmo uma organização de empresários ou é a mão de um partido que está ali instalado de indivíduos que todos eles pertencem ao partido e em suma eleições. Está mais que claro quando a gente discute eleições em Moçambique, porque que há roubo, porque que há fraude. São aqueles especialistas, todos aqueles empresários, quando o país realiza eleições, estão lá como fiscalizadores. Então, como é que nós não poderíamos ver, nem quando há chefe do quarteirão há fraude, quando é no desporto há fraude, quando é na igreja há fraude, quando é na associação dos pescadores há fraude. Quer dizer, esta questão de eleições no nosso país, para os cientistas, esses dois jovens devem de facto estudarem profundamente, porque eu sinto vergonha no meu país. Temos um presidente que não é legítimo por causa das eleições. Então é uma situação bastante caricata. Obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Mesmo para terminar,
o seu espaço de comentários no debate internacional e também colocando as últimas considerações. Moçambique, no relatório da Amnistia, é acusado de, inclusive, dissidência, ou melhor, tolerância zero à dissidência, mas também de violação dos direitos humanos, detenções arbitrárias e tudo quanto já foi cá colocado. Como é que fica a imagem de Moçambique internacionalmente? Olha, ninguém está preocupado com a imagem de Moçambique, dos nossos governantes, porque se eles estivessem preocupados com isso, não teríamos assistido, ou o governo não teria perpetrado aquela massacre que aconteceu na cadeia central, aquele massacre, aliás, que aconteceu na cadeia central, onde vimos vários reclusos que foram, portanto, mortos de qualquer forma. Um massacre recente que aconteceu pelos Naparamas. Naparamas são indivíduos que não usam armas, são armas brancas que têm, mas no lugar de poder capturá-los, de fazer todo o processo, preferiram de poder protagonizar massacre daquela natureza, massacre aos manifestantes. Estamos a falar no número de 300 ou 500 pessoas, também um massacre. Foi um governo que vai comprar armas, munições com o erário da população e pegar essas mesmas armas e munições, poder balear a sua própria população, não está preocupado com a reputação, não está preocupado com a imagem do país no geral. O que está preocupado é poder garantir o que a ditadura ela mantenha-se no país, razão pela qual que as nossas eleições, todas elas, como estava a se referir aqui, sempre há um barulho que ocorre, elas decorrem pura e simplesmente para legitimar os pré-candidatos, aqueles que foram já devidamente selecionados, e vão lá, simulam esse teatro de eleições, e aqueles que, obviamente, começam a perceber que esse é um teatro, intervêm, e daí onde aparece o barulho que estamos a assistir neste momento. Não há como poder negar a esse relatório, portanto, da Amnistia Internacional, relativamente à violação dos direitos humanos no país. O que é importante neste momento é que a sociedade civil, os moçambicanos, eles possam, diante deles, nascer um partido ou uma individualidade capaz de poder garantir o salvamento do país na situação que nós estamos a viver neste momento. Não podemos ficar desesperados. Eu acredito muito que haverá um partido, haverá um cidadão, como está acontecendo no Burkina Faso, Ibrahim Traoré, como está acontecendo na Namíbia, a atual presidente da Namíbia, como está a acontecer no Níger, no Mali, dentre vários outros, para poder tirar o país na situação de pobreza, em estado de pobreza. Muitíssimo obrigado. Desculpe-me, só queria corrigir, não é GAPI, mas sim é GAFI, Gabinete de Informação Financeira. Muito bem, muitíssimo obrigado. Caríssimos telespectadores, é assim que nós encerramos esta edição do debate político, neste que é o dia de sexta-feira, com estas reflexões que têm que ver com a sua vida e fazem parte daquele que é o seu dia-a-dia para que sejam encontradas soluções para melhorar aquela que é a sua condição. Nós agradecemos aos nossos painelistas pelas reflexões, assim que é, e prometemos voltar na próxima edição deste mesmo programa, e por que não desejar que tenha um final de semana altamente abençoado. Até lá!